Olá, queridos, olá a todos. Eu quero falar um pouco sobre uma temática assim de suma importância, né, que é sobre ressignificar, né? É uma temática que é muito usada dentro da psicologia, não somente dentro da psicologia, mas também dentro da neurolinguística, né? Mas eu quero falar dentro da psicologia porque por ser o nosso campo de conhecimento, né, o nosso campo de estudo. Então quero tratar um pouco sobre isso e pontuar algumas coisas importantes para a gente. Levando em consideração que a definição de ressignificar é atribuir um novo significado, dar sentido diferente a algo ou a alguma coisa. E eu acredito que esse é um momento assim muito oportuno para a gente ressignificar a nossa vida, né? Aproveitar o momento no qual nós estamos vivendo. Existem muitas pessoas reclamando deste momento, né? E acredito que esse seria um momento interessante de dar um novo sentido à vida. Claro que nós nem sempre iremos acertar quando tentarmos dar um novo significado à nossa vida. Eu acredito que muitas das vezes nós iremos errar. O erro, ele faz parte da nossa construção de vida. Eu vejo como algo importante, como algo que coopera para o nosso crescimento. Isso me faz recordar de uma palavra do filósofo Sérgio Cortella, que ele diz que você pode encarar o erro como algo a ser esquecido pelo tempo ou como algo que vai te dar uma nova direção. Então achei isso bem bacana, bem interessante. Então somos nós que decidimos frente a este erro, frente a essa ação, né? Sou eu que vou determinar o que vai acontecer mediante aquele erro, mediante aquilo que aconteceu, que deu errado, né? Então isso me faz lembrar de uma palavra, de uma fala de um pensador, que ele disse uma certa vez que o meu melhor professor é o meu último erro. Então a gente aprende com os erros, né? Os erros, ele sempre vai nos ensinar. A gente sempre vai aprender uma lição com o erro. Uma certa vez a professora Ângela Bahia, na aula de psicopatologia, ela disse que às vezes aprendemos mais com os erros do que com os acertos, né? Então é importante a gente pensar sobre isso e ter o erro daqui para frente como algo importante, né? Como algo importante. Eu lendo esses dias um artigo de um rabino psiquiatra por nome de Abraham Tversky. Eu acredito que a pronúncia é essa, se eu errei, enfim, né? Ele falando como a lagosta ela cresce, né? Ele disse que a lagosta ela é um animal pequeno que vive dentro de uma casca, né? Uma casca rígida que não cresce. E ele levanta uma pergunta, um questionamento e diz: como essa lagosta ela vai crescer dentro dessa casca, dentro dessa concha rígida que não cresce, né? E à medida que essa lagosta ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, a casca ou a concha ela não cresce junto com a lagosta, e aquele ambiente começa a ficar desconfortável, né, para aquela lagosta, e ela começa a fugir de seus predadores e vai para debaixo das pedras, e ali ela começa a crescer, e o lugar onde ela está, que é a concha, que é essa casca rígida, começa a ficar apertado e desconfortável. Aí na medida que ela vai crescendo, ela se liberta daquela casca, daquela concha, né? E ela repete esse comportamento diversas vezes. Ela começa a se libertar daquela concha. Então o estímulo que levou aquela lagosta a crescer foi o ambiente a qual ela estava inserido, que foi aquela casca rígida, né? Então um ambiente desconfortável. Então é interessante a gente perceber
que determinados ambientes desconfortáveis, que às vezes a gente não gosta de estar, esse momento mesmo, o isolamento social, que para muitas pessoas tem sido algo assim terrível, então a gente pode ressignificar. A gente pode aproveitar esse momento desagradável e desconfortável para crescer em alguma coisa. Isso também me faz lembrar de uma leitura que eu fiz no livro A Mente Vencendo o Humor, de Dennis Greenberg, que ele vai contar a história da ostra, como a ostra ela produz a sua pérola, e ele vai dizer que é bem parecido, né? É bem parecido com a história da lagosta. A ostra ela está dentro da sua concha, bem protegida, né? E quando algumas coisas começam a penetrar dentro da concha, né? Parte de madeira, de resíduos que estão ali no mar, até a própria areia começa a entrar dentro da concha, e aquela ostra ali ela vai começar a se sentir desconfortável com aqueles elementos dentro de sua concha. Então, a partir daquele desconforto, ela começa a produzir as suas pérolas. Então, esse momento ele é muito oportuno. Ele é muito oportuno para quê? Para você crescer em diversas coisas e produzir algumas pérolas. Então esse é o momento de você ressignificar, dar um novo significado para a sua vida diante desse momento estressante, diante desse momento de tédio que muitas pessoas estão vivendo, para crescer e produzir algumas pérolas, ok? Quero deixar esse vídeo aí para você e até mais, até o próximo vídeo.